0, enfim. Eu prefiro entrar quando tá perdendo por um gol de diferença, buscando ou empate, ou quando tá 1-1 para buscar o resultado, beleza? Perceba que eu comecei já pelo final do funil 1, tá? Eu tô terminando aqui o funil 1. Aqui foi o final do nosso... perceba que aqui foi o final do nosso funil, tá? Do funil parte 1. E eu vou descendo para aumentar mais ainda, tá bom? Então, de cara, a gente já sabe, tá? Time da casa e favorito. Exemplo, Corinthians jogando contra a Chapecoense. Corinthians perdendo por 1-0 no Itaquera. Corinthians vai buscar, Corinthians vai mais atrás do resultado, tá bom? Liga de primeira divisão, tá bom? Corinthians e Chapecoense, times de primeira divisão, times que tem mais técnica, mais qualidade para chegar ao ataque, propiciando mais escanteios, beleza? Essa é a parte do meio do funil, tá bom? Deixa eu falar uma parada para vocês, tá? Não sei se vocês conseguiram reparar, mas a cada vez que o funil ele vai descendo mais e mais, é difícil encontrar a partida, é difícil. Porque a Bet sabe que vai perder. Ela sabe que vai perder dinheiro. Então é difícil encontrar partidas desse nível, tá? Então quando você encontrar uma partida nesse nível, pode jogar aí, aumenta a sua stake. Não recomendo nunca a maluquice de entrar com 50% da banca, 30%, 40% da banca. Isso é maluquice, tá? Isso é maluquice. Agora eu digo assim, não precisa você seguir essa gestão que essas consultorias ficam mandando você seguir, essas consultorias ficam mandando você seguir, entra ali com 1,5%, entra com 2%, entra com 3%, não. Mano, se o funil tá 100%, se você tá confiante, você viu que o jogo tá pegado, seguiu 100% o funil parte 1, parte 2, mano, por que não entrar com 10%? Tem que entrar com 10% sim também, porque a gente não pode ficar passivo, tá? Senão não vai muito pra frente não, beleza? Vamos continuar aqui com a aula, tá bom? Uma continuação do parte 1, para quem já assistiu o parte 1 já tá mais se familiarizando ali mais, né? Mas o parte 2 ele é muito importante, então vamos continuar a aula, vamos nessa, beleza? Tem coisa ainda. Então vamos lá, voltando, funil de cantos parte 2, tá? Como eu já falei para vocês, o funil de cantos parte 2, ele diz respeito ao aumento de ganhos, tá bom? A gente já viu na parte 1 que CB mais CF mais CT é igual a CG, que tem que ser 15 ou maior que 15, igual essa partida aí do Once Caldas que a gente ganhou, ele estava totalmente dentro do funil. O APPM do Once Caldas também estava dentro do funil, estava dando superior a 1. Para quem fez o cálculo aí no jogo do Once Caldas, bateu também, por isso que a gente ganhou. E vamos agora continuar com o funil, vamos descer mais o funil. A gente já viu também, né, que no final do funil parte 1, né, a posse de bola é irrelevante. Por que a posse de bola não tem relevância, ou seja, sem relevância? Porque não importa de qual lado sai o escanteio. Sai o escanteio, a gente está ganhando, beleza? A gente viu também que a equação tem que ser 15 ou maior que 15, tá? Isso a gente viu no parte 1. O APPM a gente já viu que tem que ser 1 ou maior que 1, tá bom? E os cantos tem que ser não sequenciais, tá bom? Então, ó, a gente já desceu do 93, que foi a parte 1 do funil, que foi o final. Agora vamos descer para o final do funil parte 2, tá? Vamos para o 95%. Aqui, mano, é uma assertividade muito alta. Vamos lá. Liga de primeira divisão, como eu já expliquei para vocês, tá? Os jogadores aqui são mais técnicos, os jogadores eles têm uma habilidade melhor, os jogadores chegam com mais qualidade no ataque, os jogadores cruzam melhor a bola, os jogadores chutam melhor a bola no gol, e por conta disso a gente atribuiu aqui ligas de primeira divisão, tá bom? Ligas de primeira divisão, campeonato de primeira divisão, a chance de sair escanteio é muito superior, beleza? Para o lado direito do funil, tá? Eu já falei para vocês que o time de casa e favorito perdendo por um gol de diferença, tá? Isso aqui eu vou ter que explicar para vocês uma coisa. Agora eu vou explicar para vocês uma parada que isso é uma coisa que não tá escrito e não precisa ser dito a ninguém. A maioria das pessoas que entende de futebol sabem. O ego ele é muito presente no futebol. Eu vou explicar por quê. Não sei se vocês já perceberam, mas quando um time ele troca de técnico, pode reparar isso. Quando um time faz a troca de técnico, o time estava indo muito bem, por exemplo, o Cruzeiro agora recentemente. O Cruzeiro não estava indo muito bem, aí fez a troca de técnico, eu não lembro direito. O time quando não está indo muito bem e troca de técnico, dificilmente, na próxima partida que o time troca de técnico, o time vai perder. Dificilmente. Por uma questão de ego. E ego é igual a energia, tá? O que eu quero dizer com isso?
Dificilmente um cara que assume um time, dificilmente um técnico que assume o posicionamento de um time que vem de uma fase ruim, e quando ele assume um time, dificilmente ele vai perder a partida. Ele pode até empatar, mas ele não perde pelo ego, tá? Ele tem que ganhar aquela partida, é a primeira partida dele, é uma questão muito pessoal, já não é mais uma questão de tática, técnica e do futebol em si, mas aí já é uma questão mais interpessoal, é uma questão de ego, é uma questão mais pessoal. O cara que assume um time ali, ele não pode perder, é uma partida decisiva, é aquele momento ele tem que ganhar aquela partida, tá? E o ego você não encontra somente quando há troca de técnicos. Existem momentos no futebol também que o ego ele entra muito forte, eu vou explicar agora. Então, voltando, a questão do ego não só diz respeito à troca de técnico, mas diz respeito também a uma coisa que tem muito aqui no Brasil e em muitos campeonatos, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que está tendo um clássico, tá? Bahia e Vitória, Bavi, por exemplo, que é um clássico aqui da Bahia muito forte, muito pesado. Se você reparar, quando um time perde dentro de casa, tem um problema, porque vira chacota, tá? O time que perde dentro de casa vira chacota, porque por uma questão de ego, eu não sei por que cargas d'água, até porque eu acredito que pra mim não faz tanta diferença um time perder dentro ou fora de casa. Eu nunca consegui compreender muito isso, porque na minha opinião, se um time joga dentro de casa ou fora de casa, eu acredito que isso não faz muita diferença. Isso não vai trazer mais energia para os jogadores, isso não vai trazer não vai trazer mais habilidade para os jogadores. Então, não sei por que cargas d'água, tá? Mas a questão é o seguinte, existe sim a questão de ego também para times que perdem em casa. Imagina, o Corinthians perder dentro de casa para o Chapecoense. Você repara muito isso em conversas do dia a dia, quando você vai conversar com um amigo seu sobre futebol. Porra, velho, o Corinthians perdeu dentro de casa para Chapecoense. Aí já é uma questão de ego. Já não é mais uma questão técnica, já não é mais uma questão futebolística, é uma questão de ego, tá? Então, cuida para isso, tá? O ego, ele está relacionado diretamente no futebol, beleza? Então, a gente tem que ganhar também no ego. Tem que se analisar o ego também. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando os times que estão jogando em casa, times que estão favoritos jogando em casa, e além do mais, estão perdendo por um gol de diferença, esse time vai correr atrás. Esse time ele vai puxar mais energia, esse time vai ter uma concentração melhor, esse time vai buscar energia no ego, tá? Talvez aquele time, os jogadores, ele não tem nem tanta mais energia assim física, mas o ego vai ser o combustível para ele correr atrás do resultado. Talvez o jogador não tenha tanta energia para jogar mais, está cansado, esforço físico, muscular, mas o ego é mais forte, porque time que perde em casa vira chacota. Então, lembrem-se disso, time que está jogando em casa, time favorito, não pode perder, beleza? Então ele vai correr muito mais atrás do resultado, sacou? Pessoal, muita atenção agora, muita atenção, isso é muito importante que eu vou passar para vocês. É a partir de agora que vai decidir se vocês estarão aptos ou não para seguir sozinho nessa porra. Então vamos lá, cambada, ó. Descendo novamente o funil, beleza? Já passamos do 93%, já passamos do 95%, tá? Onde eu já expliquei a questão das ligas de primeira divisão. Quando você desce o funil para aumentar a assertividade, o funil tem que estar enquadrado nas ligas de primeira divisão. Por quê? Porque eu já expliquei que os jogadores da liga de primeira divisão, campeonatos brasileiros da Série A, por exemplo, são jogadores que têm mais técnica, são jogadores que têm mais habilidade, são jogadores que chegam com mais responsabilidade no ataque, chegam com mais periculosidade no ataque, tá bom? Voltando aqui para o lado direito, tá? Temos a questão e já conversamos sobre a questão do ego, tá? Isso é muito importante. Eu utilizei o exemplo dos técnicos, quando um time faz alteração de um técnico, muito difícil, raramente, quase muito difícil mesmo de acontecer um técnico, quando assume um time, perder de cara a primeira partida. É muito difícil, eles vão fazer de tudo para ganhar ou pelo menos empatar a partida, tá? Time que troca técnico, geralmente na próxima partida ele não perde. Podem reparar isso é matematicamente comprovado.
bom? Falei também que por uma questão de ego, tá? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, os times que estão em casa e times favoritos que estão jogando em casa, perdendo por um gol de diferença, provavelmente irão buscar o resultado, provavelmente irão atacar mais depois dos 80 minutos do segundo tempo, provavelmente eles irão conseguir mais escanteios para tentar empatar a partida, beleza? Agora vamos chegar nos 98%, tá bom? Pessoal, já me perguntaram uma vez nos stories o que eu acho sobre gestão de banca. Eu acho interessante, eu acho bacana, porém, existem momentos que a gente precisa arriscar mais, tá? E já aconteceu isso comigo uma vez quando eu encontrei um jogo com funil de 98%, quando eu já falei nos stories isso. Eu joguei 50% da banca e bateu, tá bom? Eu joguei 50% da banca nesse jogo aqui, tá bom? Por que eu falo isso? Pelo seguinte... para você chegar nos 98%, tá? Você tem que encontrar o jogo que seja fase de eliminatória, tá? Jogos de Libertadores, né? Jogos de semifinal, jogos de campeonato, Copa do Brasil, coisas do tipo. Eliminatória, né? Jogo de mata-mata aqui, sobretudo mata-mata, depois dos 80 minutos do segundo tempo, provavelmente o jogo vai estar dentro do funil. Se estiver seguindo tudo isso aqui, provavelmente vai sair mais escanteios no final do jogo. Jogos de mata-mata, jogos eliminatórios, beleza? Mais ao lado aqui, tá? Uma coisa muito importante que eu vou mostrar para vocês aqui é sobre a questão de gols que teve na partida, tá bom? Por que eu falo isso? Por que eu coloquei aqui que para ter 98% de assertividades, a partida tem que ter mais de 3 gols na partida? Por exemplo, 2-1, 2-2, 3-3. Pelo seguinte... Se o jogo teve mais gols na partida, se o jogo teve 3 gols, se o jogo teve 4 gols na partida, isso significa que os times estão chegando com qualidade no ataque, correto? Concordam comigo? Se um jogo está tendo 2 gols, não digo nem 2, colocar 3 mesmo, que é como eu coloquei aqui. Se o jogo teve 3 gols naquela partida, isso significa que, consequentemente, os times estão chegando com mais qualidade no ataque, vocês concordam? Uma pausa aqui, para vocês entenderem uma coisa. Essa parte é muito importante, tá bom? Isso é inevitável e todo mundo sabe disso, tá? E quem não sabe, fica sabendo agora, tá bom? Jogos que tem mais de 3 gols, provavelmente, consequentemente, são jogos em que os times chegam com mais habilidade, são times que chegam com mais perigo no ataque, tá? Isso é inevitável. Um jogo que tá 0-0, um jogo que tá morto ali, é um jogo que os times eles não estão chegando com qualidade, correto? Então o jogo quando tá ali, quando teve mais de 3 gols, quando teve 4 gols, 3-2, 2-2, até 2-1, por exemplo, é um jogo em que os times estão chegando sim com mais qualidade no ataque. O que eu vou falar para vocês agora é uma parada que vocês têm que guardar sempre isso na vida de vocês. Vocês nunca podem esquecer isso que eu vou passar para vocês agora. Nunca, 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 tá? Grave que eu tô falando. Deem, né, como vocês, né, no plural, deem, né, preferência para jogos que tiveram mais de 2 ou 3 gols. Exatamente. Por que eu tô falando isso? Pelo seguinte, a gente sabe que no final do jogo é um momento que costuma sair mais escanteios, né? Sobretudo quando tá ali no empate, 3-3, 2-2, ou quando o time tá buscando empate, tá 2-1, 3-2, coisas do tipo. A gente sabe que no final é um momento em que um time se fecha mais e o outro começa a atacar mais, né? Lançando bola na área, tentando jogar na linha de fundo, cruzando, chutando mais. A gente já sabe disso. Só que tem um porém. Deem preferência para jogos que tiveram mais de 2 ou 3 gols pelo seguinte: lembrem-se dos acréscimos, pessoal. Lembrem-se dos acréscimos, tá? Um jogo que foi 0-0 ali, ou teve só um gol ali, o juiz provavelmente não vai dar muito acréscimo, tá? Claro que a gente sabe que o juiz ele dá acréscimo baseado em lesões, né? Ou quando o jogo foi parado, ou coisas do tipo assim, tá? Porém, a gente tem que analisar também se o jogo teve muitos gols. Porque se o jogo teve muitos gols, vocês podem reparar que o juiz ele sempre vai dar uma quantidade, um número maior de acréscimos. E a gente ganha com isso. Porque se a gente tem mais tempo, né, se a gente tem mais acréscimo, significa que a nossa probabilidade de escanteios irá aumentar, pessoal.
é isso. Se vocês não querem tomar head, né? Se vocês não querem perder, se vocês querem ganhar, guardem essa informação. Deem preferência em jogos que tiveram mais de 2 gols, mais de 3 gols, tá? 3 gols, 4. Quanto mais gols a partida saiu, muito melhor, porque o juiz irá dar mais acréscimos. Isso é simples. Isso é fato, entendeu? Então, tipo assim, se o juiz vai dar mais acréscimos, a nossa probabilidade de sair mais escanteios será muito maior. Isso é diretamente proporcional à quantidade de tempo que o juiz dá na partida, entendeu? Então, pessoal, voltando para o finalzinho aqui do nosso funil, tá? Aqui a gente já arregaçou praticamente, já arregaçou aqui e já arregaçou aqui nas eliminatórias. Já expliquei para vocês que os jogos de eliminatórias, né? Final da Libertadores, semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, esses jogos assim, Champions League, essas coisas assim, semifinal, mata-mata, eliminatória. Após os 80 do segundo tempo, um time tende a se fechar e o outro time tende a atacar mais, tá? Para buscar o resultado, tá bom? Então aqui vai sair muito escanteio. E já expliquei também sobre a questão também da partida ter mais de 3 gols, tá? Isso significa que os times estão chegando com mais qualidade no ataque, os times estão chegando com mais habilidade, mais responsabilidade no ataque, consequentemente isso aqui irá incitar a mais escanteios. Vamos para a parte final agora aqui, beleza? Só recapitulando, tá? Mata-mata, Vral. A gente já sabe que os times eles vão consequentemente buscar mais o resultado em jogos de eliminatórias. A gente já sabe que Vral. A gente sabe também que partidas que tem mais de 3 gols na partida significa que os times estão chegando com mais habilidade, estão chegando com mais perigo no ataque, estão chegando com mais qualidade no ataque e consequentemente após os 80 do segundo tempo vai ter mais escanteio também. Então vamos para a parte final do nosso funil. Pega bem essa parte aí que isso é bem interessante. Falamos também sobre a questão dos acréscimos. Os acréscimos é importante, pessoal. Muito escanteio rola nos acréscimos. Eu já fui salvo várias vezes nos acréscimos. Inclusive essa partida que a gente ganhou agora aí do Caldas, a gente teve um escanteio que saiu antes do acréscimo e o outro escanteio salvou a gente nos acréscimos. Então a gente ganhou nos acréscimos, pessoal. Então, fica ligado nos acréscimos também. Escanteio é muito importante. Não esquece dos acréscimos. Pega aquelas partidas lá que tem 2, 3, 4 gols na partida que com certeza o juiz vai dar 4, 5 minutos de acréscimos aí. Os escanteios acontecem sim nos acréscimos, beleza? Eu já fui salvo várias vezes nos acréscimos, beleza? Vamos pro final agora do funil. E aqui agora uma parte muito importante, né, para concluir totalmente o nosso funil, tá? A equação eu tinha dito do funil número 1, tá? Logo no início, que um dos times tinha que ter pelo menos 15 chances de gol, né? Chance de gol é igual chute para fora, mais chute na baliza, mais escanteios. Tudo isso aqui totaliza chance de gol, tá? Porém, no funil de 98%, tá? A equação tem que bater 15 para ambos os times, tá? Se a equação bater 15 para ambos os times, a gente fecha completamente o nosso funil aqui, fecha aqui e fecha aqui em 98%. Não existe funil de 100% porque não existe aposta esportiva em 100%, tá? Não existe garantia em apostas esportivas, beleza? A gente fecha aqui o nosso funil agora com a equação 15 para ambos os times. Se antes a equação a gente fazia para um time, dando 15 pelo menos para um time, agora a gente fecha para 15 para ambos os times, beleza? Então a gente fecha o funil, tá? Com a equação para ambos os times, tá bom? A equação de CB mais CF mais CT é igual a 15, né? Que é igual a chance de gol para ambos os times, beleza? A gente tem que fechar a equação para os dois times, aí a gente fecha completamente o nosso funil, tá? Pessoal, é muito difícil o cara, de verdade, é muito difícil o cara tomar head quando o cara completa os funil do 98%. É muito difícil. Pessoal, é muito difícil, não tem como, porque tipo assim, se não sair logo ali no tempo normal ali, sai nos acréscimos, tá? Então depois dos 80 minutos do segundo tempo é quase certeza mesmo, mano, que vai, executar, mano. Então,
Se vocês encontrarem qualquer partida desse nível aqui que eu apresentei para vocês, jogo de eliminatória, classificações, eliminatória, mata-mata, jogos que estão mais de 3 gols na partida, equação batendo 15 para os dois times, time de casa e favorito perdendo por um gol de diferença, mano, na boa, mano, se vocês encontrarem isso, mano, pode ir com força, mano, na moral, pode ir com força que o Colômbia garante, beleza? Para continuar assistindo o curso, acesse o link abaixo do vídeo clicando aqui, ou no link do primeiro comentário fixado, clicando aqui terá acesso ao curso.